Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar para vocês, a gente vai ver então como a gente aplica as forças e tudo mais, as leis de Newton, num plano inclinado, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de um plano inclinado, ele tem uma inclinação aqui, um ângulo qualquer, um ângulo alfa, tá? Eu joguei esse bloquinho, eu nem estou considerando atrito, tá? Não vou considerar o atrito agora para não complicar, vou considerar o atrito depois. Quais são as forças que eu tenho atuando nesse bloquinho nesse momento? Eu tenho peso, sempre apontando para baixo, e tenho a normal, sempre na perpendicular da superfície, tá? Então, aqui a força peso, aqui a força normal. Se eu tivesse ainda, por exemplo, a força de atrito, que eu quero uma caneta mais grossa aqui. Se eu tivesse ainda força de atrito, eu teria, vamos supor que esse bloquinho esteja escorregando para baixo, eu teria uma força F de atrito aqui, né, para cima. Se eu tivesse empurrando esse bloquinho para cima, F, com uma força F aqui, eu teria uma força de atrito contrária. Veja bem, pessoal, a gente está acostumado a trabalhar com o plano XY assim, né? Então, a gente tem que lembrar que esse plano XY, né, os eixos X e Y, eles são perpendiculares entre si. Bom, se você pegar e botar esse plano XY aqui, pega esse XY aqui, nananana. A única força que tá na vertical é a força peso. As outras forças estão todas na diagonais. Você teria que decompor a força de atrito, teria que decompor a força normal, teria que decompor essa força F que você está fazendo para esse bloco subir. Isso é muito complicado, dá muito trabalho. Então, o jeito mais fácil de eu fazer isso é pegar esse meu plano aqui, XY, e vou rotacionar ele, para cá. E vou fazer com que o plano XY fique aqui, ó. O X fique nessa direção aqui. Como a força normal, ela é sempre perpendicular ao plano, vai ser perpendicular àquele cara ali. Aqui está a força, aqui o eixo Y. Então, notem que, se o X é minha horizontal, a força de atrito, a força F estão na horizontal. E se esse cara aqui, então, é a minha vertical, a normal tá na vertical e eu só tenho a força peso para decompor. A única força para decompor é a força peso, tá? Força peso que tá aqui, ó. Deixa eu só melhorar aqui a posição dela, tá? A força peso que está aqui. E olha que coisa linda. Geometricamente, se você olhar, você der toda a análise, esse seu ângulo alfa aqui é esse ângulo aqui também, tá? Esse ângulo alfa aqui. Ficou bem em cima da coisa, mas é esse ângulo aqui. Bom, olha aqui, gente. Você vai decompor esse cara aqui, ó. E esse cara aqui. Tá vendo o triângulo retângulo aqui? Esse cara vai ser o PX. E esse cara vai ser o PY. Mas como eu gosto de colocar esse PX, eu gosto de colocar ele aqui, ó. Que fica, acho que, mais claro. Aqui, ó. Aqui tá o meu PX. Decompus esse cara aqui. Essa é a minha força peso. Em PX e em PY. Bom, continuando. Como eu tô decompondo a força peso, que é o que eu sempre vou fazer num plano inclinado, a força peso, esse PY é o meu cateto adjacente. Cateto adjacente, eu vou usar o cosseno. Então, o cosseno daquele meu ângulo alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Logo, eu posso dizer que PY é igual a P cosseno de alfa. O meu PX, que é esse cara aqui, é esse aqui, né? Ele é o cateto oposto. Cateto oposto, eu uso seno. Seno de alfa vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vou ter que PX é igual a P seno de alfa, tá? Então, aqui, ó, tá decomposto. Se quiser usar a formulazinha direto, tá aqui. PY é P cosseno, PX é P seno, tá? Tá decomposto. Olha só, se esse cara, por exemplo, tá em repouso, vamos assumir que ele tá em repouso por qualquer razão, tá? Então, a força normal é igual a PY, F é igual a PX mais a força de atrito.
tá? Então, é um jeito de analisar o problema se ele estiver em repouso, tá? Então, eu fiz aqui um exemplozinho pra gente, onde eu tenho um esquema aqui representado abaixo. O bloco C tem massa de meio quilograma e está em repouso sobre o plano inclinado de 37 graus com horizontal, preso pelo fio AB. Então, eu esqueci de botar nome aqui nos caras. Esse aqui é o bloco C, aqui é o fio AB, tá? Não tem atrito entre o bloco e o plano. Qual é a tração exercida pelo fio? De novo, a primeira coisa que eu faço é desenhar meu diagrama de forças. Eu tenho aqui a força peso, aqui eu tenho a força normal e aqui eu tenho a força de tração. A força peso eu vou decompor, ela aqui, ó, na direção da normal, que é o meu y, é o PY, e aqui na direção do plano vai estar o PX, tá? Esse meu ângulo de 37 graus é esse ângulo aqui, 37 graus. Os dados do problema é que o seno de 37 é 0,6 e o cosseno é 0,8. Muito bem. Então, vamos lá. Esse cara aqui está em repouso, certo? Então, o somatório das forças tem que dar 0, certo? Como não tem atrito, então, essas são todas as forças. A força normal vai ser igual ao PY, certo? E eu vou ter que a tração é igual ao PX, ó, nessa direção aqui. A tração vai ser igual ao PX. Quem é PX? Se eu decompor, PX é o cateto oposto. Cateto oposto, eu uso seno, porque o seno de 37 graus é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Logo, PX vai ser P seno de 37 graus, né? Deixa eu só apagar esse rabisco aqui. Então, eu vou ter que PX é igual ao peso. Se o bloco tem meio quilograma, o peso dele é 5. Lembra que peso é M vezes G. Então, vai ser 5 vezes 10. Como ele não falou o valor de G, eu assumo que é 10, tá? Então, é 5 newtons. O seno de 37 é 0,6, certo? Então, o peso vai ser igual a 6 vezes 5, 30, vezes 0, vai ficar 3 newtons aqui. Eu vou ter que Px é 3 newtons. Se Px é 3 newtons, a tração é igual a 3 newtons, certo? Então, tração que é igual a Px é igual a 3 newtons, certo? Se eu cortar o fio, o que vai acontecer com esse bloco? Ele vai descer, porque não tem atrito, e ele vai acelerar. A força resultante vai ser o Px. E aí, só para fazer aqui, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante vai ser o Px, que é 3. A massa é de meio quilograma, e aí eu vou ter a aceleração igual a 6 metros por segundo ao quadrado, certo? Só mais uma coisa que o problema pode pedir para vocês. Um outro exemplo, agora com força de atrito, é esse aqui. Eu tenho um bloco A de massa 5 kg, sobe o plano inclinado com velocidade constante de 2 metros por segundo. Ele me dá o coeficiente de atrito entre o bloco A e a superfície, que é 0,50, e eu quero saber qual é a massa desse bloco B. Gente, primeira coisa que eu faço, desenhar diagrama de forças. Já estamos cansados disso, né? Mas vamos lá. Aqui temos o peso de B, aqui temos a tração. Aqui tem tração, certo? Aqui, ó, para baixo, sempre apontando para baixo, o peso de A. Aqui, perpendicular à superfície, temos a normal de A com o bloco. E como esse bloco sobe, contrário ao movimento, temos aqui a força de atrito, ok? Muito bem. Como A sobe com velocidade constante, o somatório das forças em A tem que ser igual a 0, ok? Se a somatória das forças em A for igual a 0, então, olha só, faltou a gente fazer uma coisa muito importante, que é decompor esse peso. Nós temos aqui o PY,
E aqui, ó, o Px. Então, como o bloco A está em equilíbrio dinâmico, porque ele está se movimentando, mas a velocidade é constante, eu vou ter que a tração menos a força de atrito menos Px, desculpa, só um pouquinho. Como ele está em equilíbrio dinâmico, então eu ia botar igual a zero, mas não precisa. Vou botar tudo que tem para cima igual a tudo que tem para baixo aqui do plano. Então, a minha força de tração vai ser igual à força de atrito, certo? Mais o Px, tá? Vou guardar essa informação aqui. Primeiro, eu vou encontrar a força de atrito, que é μ vezes a força normal. No caso, normal de A. Como é que eu encontro a normal de A? A normal de A vai ser igual ao PY. Então, esse cara aqui, uma confusãozinha, né? Normal de A é igual a PY. Bom, então eu preciso encontrar PY, eu preciso encontrar PX. Então, eu vou fazer isso. Vamos lá para outra página, só para ficar mais limpo o nosso problema. Quem é PX? É P seno de 37 graus. Então, Px vai ser o peso do meu bloco, como ele tem uma massa de 5 quilogramas, lembra? O peso é mg, então vai ser 5 vezes 10, vai ser 50, vezes o seno de 37, que é igual a 0,6. Né? Então, Px vai ser igual a 3 newtons, tá? Muito bem. Desculpa. 30, né? Quem é PY? PY é P cosseno de 37. Então, PY vai ser 50 vezes 0,8. Então, PY é igual a 40 newtons. Muito bem. Tenho essas duas informações aqui muito importantes. Como a normal é igual ao PY, eu posso agora calcular a força de atrito, que é igual a μ vezes a normal. Então, eu vou ter que a força normal... Desculpa, aqui o coeficiente é 0,5. Opa, botão errado. Que o coeficiente de atrito é 0,5 e a força normal, que é igual ao PY, a gente já falou isso antes, é igual a 40. Portanto, a força de atrito vai ser igual a 20 newtons. Muito bem. Força de atrito tenho, Px tenho também. Então, agora eu posso calcular a tração. Tração é igual a força de atrito mais o Px. Então, a tração vai ser 20 mais 30. Eu vou ter uma tração igual a 50 newtons, certo? Então, esta tração aqui, que é essa tração na corda, é igual a 50 newtons. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou olhar para o meu bloco B. O bloco B, se o A está subindo com velocidade constante, o B também está descendo com velocidade constante. Isso é um sistema. Então, se o B está descendo com velocidade constante, significa também que o peso de B é igual à tração. Então, o peso de B vai ser igual à tração, logo, o peso de B é igual a 50 newtons. Gente, como o peso é igual a mg, o peso de V vai ser a massa vezes o G, que é 10. Então, a massa de B vai ser igual a 5 quilogramas. Pronto. Gente, parece um problema complicado, porque a gente teve que fazer várias coisinhas. Mas quando vocês têm plano inclinado, primeira coisa, desenhar diagrama de força, decompõe Px e Py. Então, Px, Py. E aí você faz a sua análise, ele está em equilíbrio, então tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. E aí você só vai substituindo nas equações. Ele parece que é um problema difícil, mas é um problema só um pouco trabalhoso. Mas não é um problema difícil, né? É só a gente parar e fazer com calma, ok? Então, eu acho que de vídeos sobre as leis de Newton e aplicações das leis de Newton, encerramos aqui, ok? Até o próximo.